E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abrão e disse-lhe: Abrão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Gênesis 22, 1 e 2. Abrão firmou uma aliança de sangue com Deus. Estavam agora ligados por uma união sagrada mais forte do que qualquer vínculo humano. Tudo que Abrão possuía pertencia a Deus. Ele havia crido e recebido as promessas da aliança com Deus, e isso lhe foi imputado justiça. Agora, diante do selo da aliança, Deus pôs Abrão à prova. Queria que Abrão provasse a si mesmo que seria obediente a ele. E Deus pediu-lhe que sacrificasse o bem maior de sua vida, o filho, pelo qual tanto tempo havia esperado. Abrão lhe daria seu único filho em um ato de obediência total, submissão a ele, e que é seu amigo permaneceria fiel à aliança que havia feito. Olha para mim, gente, por favor. E você vê que as pessoas às vezes pensam que Deus tem o sentimento que nós temos. O sentimento, muitas das vezes, ele atrapalha numa decisão que eu preciso tomar. Quantas pessoas estão prejudicadas por conta de um sentimento? Por conta de um sentimento. Quer ver um exemplo? Aquela mãe que o filho lhe pede alguma coisa, embora ela saiba que é errado aquilo que ele lhe pede, mas por conta do sentimento, ela vai lá e acaba fazendo o que não era para fazer, e até prejudica. O pai, da mesma forma. O homem, quando ele age pelo coração nesse sentido de uma decisão, ele geralmente deixa de fazer o que é certo. Imagina se Deus tivesse sentimento nesse sentido quando é para abençoar o homem. Você vê que se eu sei que a minha correção com meu filho, se eu sei que a minha correção como pastor, como pai, vai fazer bem ao meu filho, então eu tenho que tirar todo o sentimento e aplicar o que eu tenho que aplicar para abençoar a vida daquele a quem eu estou cuidando. Amém? Digam graças a Deus. Mais uma vez, o sentimento ele atrapalha numa decisão acertada que você tem que tomar. Eu estava vendo na TV um empresário que quebrou porque ele não queria de forma alguma enxugar a sua folha. Ele disse que sentia pena de cada pai, de cada pessoa que trabalhava para ele sentia dó. E ele disse: sabe de uma coisa? Nós vamos afundar juntos, mas eu não vou dispensar ninguém. Ou seja, ele deixou de tomar a decisão acertada. Deixa eu salvar aqui a empresa, salvar alguém, vou conversar com os demais. Fulano, compreenda isso, compreenda aquilo, mas vai ter que ser assim. Olha o que faz o sentimento. Olha o que faz o sentimento. Para você ver como o sentimento atrapalha. Você vê que Deus, ele amava Abraão. Quando ele chamou Abrão e mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, Deus, ele amava Abrão, ele amava. Mas as pessoas não compreendem que quando Deus quer me abençoar, então Deus, ele me bota à prova. Diga graças a Deus. Eu estava explicando para o meu ministério. Um dia desses, uns anos atrás, eu morava numa cobertura no bairro de Fátima. Eu tinha uma empresa. Essa empresa tinha 32 funcionários. Tudo estava muito bem.
Meu casamento estava bem, meus filhos estavam bem, eu morava muito bem, obrigado, graças a Deus, tinha um bom salário. De repente Deus me chamou para a obra, e eu tive que me desfazer de tudo. Eu tive que me desfazer de tudo. Ô bispo, mas não foi Deus que te deu tudo que o senhor tinha? Naquele momento tinha sido Deus que tinha me dado tudo que eu estava tendo. Foi Deus. Mas Deus me queria fazendo algo muito mais importante do que eu estava fazendo. Amém? Amém? Então, nessa hora Deus age sem um sentimento de Deus, de Pai. Por quê? Porque Ele sabe que vai me abençoar muito mais. Ou seja, Ele quer minha alma, Ele queria minha família toda, Ele queria que vocês fossem salvos. Quantas igrejas de Jerusalém não existem hoje? Quantas pessoas estão cultuando a Deus nesse horário agora? E tudo depois que Ele chamou o bispo Palhano. Amém? Amém? Então o que atrapalha a gente é a questão do sentimento. Até para servir a Deus, se nós colocamos em certos momentos o sentimento, você vai deixar de servir a Deus como Deus quer que você sirva. Hoje é o dia dos pais. Quantos pais disseram assim para os filhos, para a esposa: se hoje é meu dia, então fique em casa hoje, almoce comigo, fique comigo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro. E o bom filho, a boa esposa, tá bom, então vamos fazer isso. Ou seja, deixou que o sentimento trabalhasse e esqueceu a razão, para a fé. Esqueceu. Você vê que o sentimento, em muitos momentos, ele atrapalha. Então, quando Deus confiou que Abraão era homem de Deus, confiou que Abraão era amigo de Deus, então Deus disse: agora eu vou fazer a maior prova a Abraão. Vou pedir o seu filho, porque hoje o seu filho, entre todos os bens que ele tem, é o seu bem maior. Era ou não era o bem maior, pessoal? Sim ou não? Era o bem maior. Era o bem maior de Abraão. Então Deus disse: eu vou colocar ele à prova. Por quê? Porque eu quero algo muito maior com Abraão. Mas primeiro eu tenho que prová-lo. Até onde vai o sentimento de Abraão por mim. E foi o momento que Deus desafiou Abraão, pedindo o seu filho maior, o seu bem maior. Aí ele fala aqui, vamos aqui. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Gênesis 22, 1. Abraão não tentou argumentar com Deus, nem tentou fazê-lo mudar de ideia, não pediu sinal para confirmar a instrução que havia recebido, ele só obedeceu. Olha para mim, pessoal, tem muita gente que ela fica pedindo confirmação a Deus, é ou não é? Sim ou não? Não, peraí, eu vou ver se é de Deus eu fazer isso, eu vou ver se é de Deus eu fazer aquilo, quando ela vive na presença de Deus. E naquele momento quem falou foi Deus. Diferentemente de eu estar aqui na igreja e de repente eu estou lá fora, alguém me diz alguma coisa, não, vou provar, realmente eu vou saber se é Deus. Mas eu estou na igreja, estou na fé, e ali Deus usou o meu profeta para falar alguma coisa. Então que dúvida eu tenho que ter? Deus está ou não está nesse lugar? Deus é ou não é Deus com esse homem? Então que dúvida eu tenho que ter? Eu não tenho que estar questionando com Deus o que Deus me pede, o que Deus me manda eu fazer. Eu não tenho que estar questionando, porque essa questão do questionamento, essa é a questão do sentimento. Porque quando o homem quer fazer alguma coisa, ele pede orientação a alguém para fazer o que ele quer? Sim ou não? Ele não pede não, ele vai e faz. Mas quando o sentimento está no coração do homem, o sentimento carne, então ele fica com medo de obedecer, fica com medo de se comprometer.
diferente quando o homem está no espírito, que o sentimento da carne não entra no coração dele. Quando ele está no espírito, ele já sabe que foi Deus que falou com ele. Então ele não foi perguntar para a esposa: Deus quer o nosso filho, o que é que tu acha? Não, foi tão trabalhoso ter esse menino, e agora Deus quer, então que Deus é esse? Ele não foi questionar. Sabe por quê? O homem não pode questionar com Deus. Deus dá e Deus tira a hora que bem Ele quer. Diga graças a Deus. O homem não pode. Se o homem se levanta para questionar com Deus nesse momento, então essa pessoa não sabe quem é Deus. Ela não tem a direção de Deus na vida dela. Como é que ela fala que quer conquistar isso com Deus, conquistar aquilo, e no momento que Deus desafia para poder dar o que ela quer, ela fica questionando, ela fica duvidando? Então que fé é essa que eu tenho? Que fé é essa que eu tenho? Aqui, vamos para essa segunda parte aqui. Abraão não vacilou em sua fé, permaneceu firme na promessa da aliança, embora estivesse prestes a sacrificar o filho por meio do qual Deus havia prometido. Abraão não abriu mão da promessa. Diga graças a Deus. Abraão não abriu mão do quê? Não abriu mão da promessa. Porque quando é que eu abro mão da promessa, bispo? É quando eu deixo de obedecer. Quando eu deixo de obedecer, então eu abro mão da promessa. Quando eu estou disposto a abraçar a promessa, então eu realmente não tenho nenhum, sabe aquela coisinha? Eu não deixo passar nada na minha mente. Eu permaneço agarrado à promessa do meu Deus para minha vida. Diga graças a Deus. Você vê que ele diz aqui: Abraão não abriu mão da promessa. Não abrir mão da promessa é isso, é não deixar nada atrapalhar a minha vida. Porque quem pediu o filho a ele? Quem foi? Quem pediu o filho a ele? Foi Deus. Então, para Deus pediu, acabou. Quem sou eu para dizer não para Deus? E o que Deus me pede, deixa de me pertencer. Amém? O que Deus pede a você, deixa de lhe pertencer. O que Deus lhe pede já não é mais seu. Deus pediu. Se Deus pediu, então isso já não lhe pertence mais. Por quê, bispo? Porque já é de Deus. Se você não dá, então você pode ter certeza, você vai pagar. Você vai ver o que vai acontecer. Quando Deus me pediu para largar tudo e fazer a obra dele, eu falei: está tudo nas tuas mãos, Deus. Faz. Como é que o Senhor quer que eu faça? Eu já vi logo. Foi Ele que me deu este lugar, agora Ele está pedindo de volta, então está aí. Amém? Então, se Deus pediu o seu filho, então aquele filho já não era mais de Abraão, como nunca foi, é de Deus. É como tudo que nós temos é de Deus. Se Deus me pede e se eu nego, então aquilo ali realmente não vai me servir mais. Não vai me servir. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. Mais uma vez a fé de Abraão não vacilou. Imagina, ele podia ter tido ali, deixado prevalecer o sentimento. Imagina você imaginar que vai sacrificar o teu filho, e o teu filho está ali, o filho que você queria. Ele não abriu mão da promessa, da aliança, não limitou a Deus. Que história é essa, bispo? Porque às vezes o homem limita a Deus. O homem impede que Deus abençoe a vida dele. Às vezes somos nós que impedimos que Deus abençoe a nossa vida. Quando, bispo? Quando eu me nego a Deus.
Quando eu me nego a Deus, eu estou limitando o meu Deus. Conforme a minha fé, é o limite que eu estou dando a Deus para agir na minha vida. Conforme a minha atitude, é o limite que eu estou impondo a Deus para agir na minha vida. Se eu estou agindo com a fé grande, eu estou ali dando a Deus condição de Deus agir na minha vida. Se eu estou agindo com a fé pequena, eu estou dando aquela condição de Deus agir na minha vida. Ou seja, eu estou impondo limites. E Abraão, ele não impôs limites a Deus. O que Deus pediu, então eis-me aqui, meu Deus. E Deus ficou à vontade para agir na vida de Abraão. Às vezes o que falta na vida da gente é isso. Deus fica limitado na vida de muita gente. Deus fica limitado porque nós limitamos com a nossa pequena fé a Deus. Deus fica sem poder fazer o que eu quero que Ele faça. Eu peço uma coisa, mas tenho agido de uma forma diferente. Fica Deus sem poder abençoar a minha vida. Nós ficamos aonde? Confiou naquele que tinha feito sua esposa estéril conceber depois de ambos haverem passado muito tempo da idade de gerar filhos. Abraão não sabia como ou quando, mas tinha certeza de que Deus havia feito uma promessa a qual não quebraria. Amém? Abraão pensou assim: eu preciso confiar em Deus, porque jamais Ele vai quebrar um trato que Ele tem comigo. Abraão pensou em tudo. A minha mulher era já velha e eu já um homem velho, e no entanto Deus nos deu condição de ter um filho. Como posso eu negar esse Deus? Como posso eu duvidar desse Deus? Como posso eu duvidar da promessa? Porque havia uma promessa por trás. Amém? Amém? Abraão sabia que se em qualquer ponto ele negasse a Deus, a sua promessa seria cancelada. Às vezes nós cancelamos. Você já imaginou quantas promessas Deus tem para a tua vida? Mas às vezes você amarra a promessa. Amarra ou não amarra? Amarra ou não amarra? Às vezes você amarra a promessa com a tua pouca fé. Você limita a Deus. Você tem limitado a promessa porque você tem sido aquela pessoa que tem tido medo, tem tido dúvida, tem tido sentimento. Isso amarra a promessa, atrasa a tua promessa. Diferentemente, quando eu estou sempre agindo sem vacilar, confiando na minha promessa que Deus tem para a minha vida. Esse é o cuidado que você tem que ter. Nós ficamos aonde? Quando alcançaram o lugar que Deus indicara, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, tomou a faca e levantou-a para lançá-la sobre o filho amado. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amém? Amém? O que é que Deus falou? Agora eu posso confiar. Agora sei que você, Abraão, é de fato aquele que me ama, aquele que crê em mim, porque você não negou o teu filho, o teu único filho, o filho a quem você ama. Ou seja, você amou muito mais a mim, confiou em mim, então não faça nenhum mal ao teu filho. Naquele momento Deus pôde visitar o coração de Abraão, e viu em Abraão um homem preparado para dar não só o filho, mas muito mais. Porque naquele momento o único sentimento que entrou no coração de Abraão foi um só: de servir a quem? A Deus. De servir a Deus. Falou: não,
eu vou servir a Deus. Eu não vou ter sentimento de paz. Você vê que em alguns momentos Abraão não chamou Isaac de meu filho. Em poucos momentos dessa caminhada ele chamou de meu filho. Mas ele falou o rapaz, ou seja, já não é mais meu filho, porque Deus pediu. Agora ele é filho de quem? Filho de Deus. Deus me pediu, eu vou fazer o que Deus pediu. Eu vou obedecer para poder tomar posse da promessa que tanto eu espero. Diga graças a Deus. Deus viu que Abrão verdadeiramente pertencia a ele e que não estava retendo nada, havia rendido a Deus totalmente, sem reserva, tudo que possuía. Amém? Ou seja, naquele momento Abrão, ele rendeu a quem? A Deus. Deixou Deus sem saída. Esse é o momento que o homem deixa Deus sem saída. É o momento que Deus fala e o homem obedece. Ali, meu amigo, chegou a hora que Deus não pode recuar. Abraão deixou Deus numa situação do que Abraão pedisse a Deus, Deus lhe dava. Diga graças a Deus. Esse é o momento que o homem rende a Deus. É quando ele obedece. Quando ele obedece, ele está rendendo a Deus. Ou seja, Deus jamais vai se negar àquele a que rende a ele. Jamais. É como aquele estudo que eu dei para vocês há uns 3 domingos atrás. Eu falei para vocês que a oração do homem é a fraqueza de quem? De Deus. Que história é essa, bicho? Sim. Eu estou falando de uma fraqueza no sentido de que Deus é justiça, é fiel. Quando o homem ora a Deus com o seu coração, com verdade, com sinceridade, naquele momento o não de Deus se transforma no sim. Então aquele é o momento que Deus enfraqueceu, quando Deus disse não. A mesma coisa aconteceu aqui. A obediência de Abraão levou a Deus a não se recusar a nada, e fez com que Deus pudesse abrir mão de toda a promessa feita a Abraão a partir daquele momento. Ou seja, ali foi uma das últimas provas que Deus fez a Abraão. Aquela era a última, a mais pesada, a mais forte. Agora tem uma coisa, era para mudar a vida de Abraão. O problema sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos uma mudança, nós queremos uma transformação, nós queremos a cura, nós queremos o casamento restaurado, queremos prosperidade, queremos ir para o céu. Nós sempre estamos querendo alguma coisa, mas o problema é que nada vai acontecer na minha vida se não for através da minha participar. Nada vai acontecer sem a participação do homem. E o homem, por conta da religiosidade, o homem está habituado de orar e esperar. E não é assim que Deus age. Você vê aqui no Velho Testamento, você vê aqui, Deus pediu o filho de Abraão e deixou que Abraão caminhasse com ele, deixou que Abraão pudesse viver os dias que andou com ele, com o coração partido, mas sem um sentimento que impedisse dele obedecer a Deus. Quando a pessoa está disposta a obedecer a Deus, sem questionar, sem colocar o sentimento, você pode ter certeza, é o que diz essa palavra aqui, Deus fica rendido pela minha fé, pela minha obediência. Amém? Esse é o momento que você rende a Deus. Então esse é o momento que os céus se abrem e a minha vida Deus começa a fazer mudar, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Para tomar posse das bênçãos da aliança e vê-las cumpridas em sua vida, você deve ir ao altar de sacrifício. Deus requer obediência e não há meio de cristão caminhar em obediência a Deus sem uma entrega completa e plena da própria vontade. Amém? Tem que haver uma vontade dentro de você de
de uma entrega a quem? A Deus. Essa vontade você tem que nascer de você, não é minha, não é de Deus, é sua. Essa vontade tem que nascer de você. Não é meia, é a entrega total, ou tudo ou nada. Ou Deus realmente existe, esse Deus da Bíblia, ou se não vou ver que Ele existe agora ou não existe. Eu vou render a Deus agora, vou render a Deus com a minha obediência, vou render a Deus com a minha fé, com o que Deus vai me pedir. Tem que ser assim, é assim que Deus age na vida do homem. Foi assim que Deus fez na minha vida, é assim que Deus quer fazer na sua vida. Ou senão, você vai ser sempre aquele crente que anda com a sua Bíblia, vai para a sua igreja, tudo direitinho, mas a sua vida nunca vai ser aquilo que verdadeiramente você deseja que seja. Você vai ser um crente normal, natural, mas nunca vai ser aquilo que você deseja que seja. Por quê, bispo? Porque você não tem feito uma entrega total. Você tem sido aquela pessoa que tem tido medo de obedecer, tem tido medo de dizer: eis-me aqui. Abraão em nenhum momento teve medo, nenhum momento. É isso que Deus espera daquele que quer abençoar. É isso que Deus espera daquele a quem Deus quer fazer o extraordinário na vida dele. Deus quer fazer o extraordinário acontecer, o sobrenatural acontecer. É o momento, a oportunidade que o homem tem de render a Deus. É o momento. Chega um momento que Deus convida o homem para que o homem venha lhe render com a sua obediência, com a sua fé. Esse é o momento. Para tomar posse da bênção e da aliança e vê-las cumpridas em sua vida, você deve ir aonde? Ao altar do sacrifício. Deus requer obediência, e não há meio de o cristão caminhar em obediência a Deus sem uma entrega completa e plena da própria vontade. Disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Quer dizer, ao longo da história dos grandes heróis da fé, sempre houve um fato comum entre eles: a fé é provada no seu limite máximo. A verdade é que ninguém é usado por Deus sem antes ter a sua fé provada e comprovada. Ou seja, a pessoa, para querer ser usada por Deus, ser abençoada por Deus, ela tem que aceitar que Deus quer provar total a sua fé. Diga graças a Deus.